Ricardo, começamos por estas declarações mais recentes, comentários a esta conferência de imprensa. Conferência de imprensa muito descontraída, num ambiente de amizade até, diria, ultrapassa as fronteiras da diplomacia, da política. Há ali um relacionamento individual entre estes dois presidentes que são também símbolo daquilo que, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, é claramente uma nova etapa de relacionamento entre Angola e Portugal. Agora, percebeu-se também que há aqui um esforço muito grande em termos políticos de, para além de reforçar esses elos, dar-lhes visibilidade e querer criar um sentido de notoriedade a esta aproximação depois de tempos que foram claramente conturbados, quer em termos políticos, quer em termos diplomáticos e até judiciais. E essa é claramente uma intenção que é partilhada pelos chefes de Estado e também pelos governos dos dois países. Até que ponto isto agora se irá transformar e apresentar, plasmar em medidas concretas é o que falta saber, porque estes instrumentos de cooperação, como foi dito, estão claramente assinados. Há já resultados relativamente a alguns deles, mas não temos ainda nenhuma certeza sobre a durabilidade de outras convenções, de outros protocolos que foram assinados. E todos nos lembramos de convenções anteriores, assinadas com a mesma exata boa-fé, com o mesmo entusiasmo e que nunca passaram do papel. Estava a pensar de convenções na área da segurança social, que foram assinadas em 2004, portanto já há 15 anos, e que, na verdade, depois de palavras muito efusivas acerca do significado dessa convenção, nunca foi posto em prática. Parece agora haver aqui uma outra vontade, parece também haver claramente um outro entendimento, quer em termos políticos, quer em termos pessoais, e nós sabemos quão importante isso é para que se passe da letra para a prática do dia-a-dia e para aquilo que é o bem-estar dos cidadãos que parece quererem entender-se entre si. Ricardo, na entrevista que João Lourenço deu à RTP, falava que as relações estão no alto da montanha, no ponto mais alto. Agora, aqui nesta conferência de imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa também disse que as relações são excelentes, isto lembrando que é professor e que gosta de dar notas, mas também disse que queria, com esta visita, corresponder. Como é que entendes esta declaração? Quer corresponder exatamente aqui? Quer corresponder a um entusiasmo que parece ser nítido também de Angola para esta aproximação, porque há aqui um fator que me parece importante. Houve um determinado momento em que Portugal, até por dificuldades económicas, precisou claramente de Angola, e Angola foi muito importante no investimento que fez, financeiro, empresarial, no território nacional. E isso, de alguma maneira, criou até uma certa dependência de Portugal relativamente a Angola e esses fundos financeiros. Esse momento passou, Angola está agora numa situação económica bem mais difícil que aquela que Portugal tem e, pelo discurso até e pela essa entrevista que tu há pouco citaste do presidente João Lourenço, é Angola que precisa bem mais de Portugal do que Portugal de Angola, sobretudo naquilo que é a qualificação dos seus quadros e a tentativa de diversificação da sua economia. Como o próprio João Lourenço reconheceu na entrevista, a economia angolana depende em 90% do petróleo e nós sabemos que o petróleo tem oscilações muito fortes e que neste momento está num preço muito baixo para poder ser base de sustentação financeira única para Angola. E, para isso, Angola precisa diversificar a sua atividade a nível industrial, a nível da agricultura e precisa, claramente, da ajuda de Portugal para a qualificação. Ora, se é verdade que parece que é Angola que precisa mais de Portugal, parece ser Portugal quem estende de forma mais efusiva a mão à Angola. E essa correspondência de que Marcelo Rebelo de Sousa falava é uma correspondência que é nítida não só naquilo que são os protocolos assinados, mas também nesta proximidade e nesta multiplicação de contactos ao mais alto nível. É preciso recordar que até à visita de João Lourenço o ano passado a Portugal, tinha passado um tempo muito largo desde estas cimeiras, destes encontros ao mais alto nível. E agora, passado essa fase, parece haver uma multiplicação e fala-se já de novas visitas, de novos encontros, de novas parcerias, ao ponto de o presidente João Lourenço ter dito que já se esgotaram quase todas as áreas em que poderiam ter sido estabelecidas estes acordos. E é isso que me parece que Marcelo Rebelo de Sousa se referia quando falava nessa correspondência que claramente parece existir entre os dois Estados. Quando dizias também há pouco que estes 11 entendimentos agora assinados esta manhã, exatamente no que é que vão dar, João Lourenço também tinha dito que, já disse no início desta visita, que a CPLP tem servido para pouco, no fundo apelando para uma maior intervenção
para além da cultural. Também Marcelo Rebelo de Sousa mostrou grande expectativa em relação ao Fórum Empresarial. Portanto, o que é de esperar é que os efeitos destas visitas e do normalizar das relações, porque esta troca de elogios, no fundo, é uma mensagem para que as relações a todos os níveis voltarem ao normal, porque os Estados estão num momento de grande entendimento. Sim, isso é sempre muito positivo e é sempre um excelente sinal, nomeadamente para os investidores que procuram países junto dos quais os Estados tenham um bom relacionamento. Mesmo esta questão muito sensível das dívidas é uma questão que me parece estar agora a ser ultrapassada por esse entendimento, isto é, pelo reconhecimento da existência das dívidas, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, de forma muito pedagógica, explicando que já foi criado uma espécie de círculo onde se percebe quem é que deve dinheiro a quem. Agora, falta é saber se realmente o Estado angolano e as empresas angolanas querem verdadeiramente regularizar essas dívidas, porque há aqui esses aspectos que nos deixam de sobreaviso. O facto de não haver, por exemplo, um cronograma, falou-se nos 7 meses que apenas passaram, é verdade, é um curto período de tempo, mas seria um período de tempo, se calhar, já suficiente para que se estabelecesse um cronograma que pudesse dizer de maneira mais ou menos clara quanto tempo demoraria a regularizar essas dívidas e qual é o valor dessas dívidas, porque se já se sabe qual é que é o tal círculo de delimitação das dívidas, deve haver certamente um número que João Lourenço remeteu apenas para os ministros das Finanças dos dois países, mas que me parece que é uma declaração um pouco vaga para se esperar a partir daí um sossego evidente por parte dos empresários que têm dívidas contraídas pelo Estado angolano. Depois, há também essa questão dos vistos, que parece estar agora a ser ultrapassada, mas é preciso que depois, para além dos vistos, haja uma concretização daquilo que é uma estabilização das regularizações e o bom acolhimento de cidadãos de ambos os países nos locais para onde estão a emigrar. Um dos aspectos mais interessantes desta conferência de imprensa pareceu-me ser a questão da migração, a maneira como Marcelo Rebelo de Sousa tentou deixar clara essa mensagem de que Portugal está disposto a acolher bem os angolanos, quase que obrigando João Lourenço a uma resposta dizendo o mesmo se passa em Angola relativamente aos portugueses. E isto claramente podem ser apenas declarações políticas, mas se forem mais do que isso, são um sinal muito importante para dois países que têm tudo a ganhar se houver um bom entendimento a todos estes níveis. Ricardo, obrigada pela tua análise e comentário a esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola, que começou hoje e termina no próximo dia.